Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 43º Polêmica Espírita. E estamos aqui de volta com o Paulo Neto, que vai dar sequência ao estudo da semana passada. Hoje, com o estudo se chamando Médiuns são somente os que sentem a influência dos espíritos? Então, é uma indagação, é uma pergunta que ele faz a todos nós e que ele, obviamente, em função de todas as pesquisas que ele em vida vai responder para a gente. Médiuns são somente os que sentem a influência dos espíritos, Paulo Neto? Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlene. Boa noite, Ari. Arthur, esse material, com o que nós falamos na semana passada, do Todos Nós Somos Médiuns, praticamente são complementares, tá? Sim. Este aqui é mais um foco, porque eu vejo muito falando sobre esse foco e que lá eu não pude estender demais. Então, eu acabei criando 2 e-books e dois materiais diferentes para fazer live, qualquer coisa assim, exposição. Porque se uma pessoa assistir um, não precisa necessariamente assistir o outro. Mas, se quiser assistir o outro, melhor ainda. Porque eles acabam se complementando. Tanto é que eu te falei, Arthur, no que nós vamos falar hoje, tem alguma coisa que nós falamos no slide anterior, que não tem, na live anterior, porque não tem como eu tirar muita coisa. Eu eliminei muita coisa para ser mais enxuto, né? Possível, vamos dizer assim, em relação ao que foi falado ontem, semana passada, justamente para também não ficar repetindo, só o Paulo já falou isso, né? Então, acredito que a gente conseguiu um bom material. Eu até te mostrei o material, né? Esse material você conhece, né? Eu te dei uma visão do que a gente ia mostrar, né? E eu acho que vai ficar claro, né? A resposta será dada com certeza. E espero aí que os nossos amigos que estão aí na live entendam, né? Do jeito que nós entendemos e do jeito que você entendeu também do que eu passei, né? É verdade. E pedindo, né, para que vocês aí compartilhem, né, aqui o Polêmica Espírita. Isso é importante para a gente fazer chegar esses estudos, pessoal, que são feitos de uma maneira muito profunda, né, pelo Paulo Neto, por todos aqueles que vêm aqui apresentar, principalmente o Paulo Neto, né, que tem uma participação aí maior, que, enfim, tem um número de obras publicadas aí que são bastante completas, né? Claro, sempre tendo como base as obras fundamentais, as obras de Allan Kardec, e ampliadas aí, inclusive, com estudos científicos, como ele já pôde demonstrar, com o estudo da EQM, enfim, tantos outros assuntos aqui já abordados. Então, já vou disponibilizar para o Paulo os slides para que vocês possam acompanhar também. Aproveitando também, dando boa noite para a Shirley e para o Dinaldo. O Arthur, anota o nome do Ari aí, depois você vai convidar ele para fazer uma live para a gente, tá? Eu dei um toque nele aí, fiquei só pensando, assim, vira, cara, acha um tema aí e vem falar para nós. Vai ser ótimo, estava pensando nisso todo dia. Vamos para aqui de Minas, não sei hoje qual a condição dele, se é o presidente da casa lá, mas ele era presidente, eu fui lá, inclusive, uma vez, fazer um estudo lá com ele. Não, a pessoa que tem conhecimento é a pessoa sensata. Eu acho que, de repente, tem alguma coisa que pode contribuir para nós, tá? Anota o nome dele aí, depois, tá? Sim. Vamos lá. Então, tá. Nosso tema, então, como nós dissemos, é praticamente uma sequência do outro, mas é um foco, né, dentro do que nós falamos na live de Todos Nós Somos Médiuns, que precisa ser esclarecido, porque é muito batido, muito focado. Este ponto nós vamos tratar hoje. Então, tá. A nossa frase inicial é uma frase de Jesus, está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 11, onde Jesus estaria dito: não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Essa fala de Jesus é uma fala depois que ele morreu, antes dele ascender ao céu, entre aspas, né? Onde ele subiu para o céu, vamos dizer assim, e dá uma orientação, falando que disse, ó, se vocês foram prender vocês, aí ele fala, não premeditei do que haver. Então, aqui, para nós, está aí a intuição fortíssima. Ele está falando assim, ó, alguém vai agir por vocês aí, então não fica preocupado, não. Né? Bom que é bom.
Então, isso é interessante porque a gente percebe, Arthur, que essa questão da mediunidade, é óbvio que não precisa de voltar mais no tempo, mas na época de Jesus está lá, só não vê quem não quer. Né? Só não vê quem não quer. Na Bíblia, por exemplo, quando a gente tem esse conhecimento do Espiritismo, quando a gente lê lá, a gente vê várias passagens mesmo, que tudo é manifestação espiritual, tal. Os próprios profetas, a maioria deles, tudo era médio, ficar comunicando com os espíritos, que eram tidos como o próprio Deus, assim, o todo, mas está lá, a mediunidade está lá. Bom, vamos lá. Nós vamos definir a palavra faculdade, porque nós vamos falar dela, era um ponto fundamental aqui, então nós vamos ter que falar dela. Nós vamos pegar aí a definição do dicionário de filosofia, é um dicionário que está disponível na internet, né? Então, é uma potência inata ou a priori. Então, uma potência inata. Inata é o quê? É uma potência que você nasceu com ela. Então, quando você fala faculdade, então a coisa é inerente a todo mundo. Por exemplo, aí vai dar. Por exemplo, a potência de sentir. Então, todos nós sentimos. Todos nós, seres humanos, sentimos. De pensar. Todos nós, seres humanos, pensamos. De desejar, de querer, de imaginar, de se lembrar. Ou seja, vale para todo mundo. Então, quando fala que é faculdade humana, está quase que sendo redundante, tá certo? Porque mesmo. Todo mundo ainda fala humano, né? Que, como nós vamos ver. Opa, voltei. Aí, nós vamos trabalhar, já falamos na vez anterior, mas eu vou aqui só resumir para ressaltar a palavra faculdade, que é falada aí basicamente várias vezes aqui, se não me engano, eu levantei 6 vezes, ó. Revista Espírita de 1858. Essa faculdade, está falando da mediunidade, não é privilégio exclusivo. No Instruções Práticas sobre a manifestação, ele volta de novo aqui. Faculdade é inerente aos homens. No Livro dos Médios, faculdade é inerente ao homem. Revista Espírita de 1865, faculdade inerente à natureza do homem. E tem um artigo publicado no jornal La Discussion que Kardec concordou com ele, publicou e concordou, e nesse jornal fala que a faculdade natural não é privilégio exclusivo, né? Então, o forte daí são 2 pontos. Ser uma faculdade e não é privilégio de ninguém, não é exclusividade de ninguém. Isso é só guardar isso, que daqui a pouco nós vamos voltar nisso. O que me chama mais a atenção daí é a mediunidade é uma faculdade inerente à natureza do homem. Então, né? Está bem claro aí. E essa fala aqui é do Espírito Jorge, tá? Dentro do artigo lá que Kardec fala sobre ele, uma comunicação, uma mensagem, um diálogo, não sei exatamente, não me lembro exatamente o que é. Bom, a mediunidade é a faculdade humana, que foi o que falaram então, né? O focal. Então, vou dar um exemplo. A faculdade humana, ele inclusive lá falou inteligência. Todos têm inteligência? Todos têm no mesmo grau? Opa, aí já mudou. Né? Existem pessoas com um grau de inteligência próximo do zero? Sim, que a gente fala assim, esse cara, coitado. Entendeu? Né? E tem aquelas pessoas que, por deficiência ou qualquer, pode ser falar assim, o cara não tem inteligência nenhuma, teoricamente, mas a faculdade está dentro, no espírito, o espírito dele tem. O corpo que não permite, né, ele desenvolver naquele momento. Então, tem que ficar bem claro isso. Né? São as exceções, né? As exceções. Agora, vamos lá no livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Até que há pouco tempo eu achava que esse livro, nós podíamos falar que seria a primeira edição do Livro dos Médiuns, mas na verdade Kardec falou assim, eu vou substituir este livro pelo Livro dos Médiuns. Então é um outro livro, o Livro dos Médiuns é um outro livro, não é a primeira edição do Livro dos Médiuns, entende? Então ele foi substituído pelo Livro dos Médiuns. Mas como lá tem um vocabulário espírita mais extenso do que o que tem hoje no Livro dos Médiuns, às vezes eu procuro o significado nesse dicionário da fonte mais antiga. Então, lá, médium, do latim meio intermediário, pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações, dos espíritos, né? Essa faculdade depende de uma disposição orgânica especial. Isso é importante, lá na frente nós vamos voltar, disposição orgânica, nós vamos voltar nesse tema, tá? E aí nós vamos, por curiosidade, vamos ver o que vai no vocabulário do Livro dos Médiuns, vai ter, quer dizer, no livro que foi publicado depois. Olha, você vê, ficou bem reduzida, né, a informação. Médio seria pessoa que pode ser intermediária entre os espíritos e os homens. Ponto, olha, você vê. E aqui em cima, isso aqui é corte, né? É corte, né? Já cortei um punhado de coisa aqui, o cara veio 3 linhas, resolveu.
Então, ele mudou bem, sintetizou, né? E muitas vezes essa síntese também pode causar aquela dúvida que uma coisa que falou lá tirou e você fica sem alguma coisa para compreender ou para desenvolver essa compreensão do tema. Mas tá aí, eu fiz assim porque achou melhor. E eu não vou discutir com Kardec também, não, né? Deixei para lá. Mediunidade. Seria médio, meio, intermediário, mais a idade, né? Você fixou a idade. Seria o quê? A faculdade que quase a totalidade das pessoas possuem, umas mais, outras menos, de sentir a influência ou exagerar a comunicação dos espíritos. Raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. Em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, permanece latente, podendo manifestar-se episódica e eventualmente, ou seja, de vez em quando pode manifestar. Então, o primeiro ponto que é importante aqui, é que nós vamos ver que a própria faculdade é dividida em dois tipos, vamos dizer assim. É ostensiva e latente. Tá? Então, o que vai ficar claro para nós? Que a ostensiva é aquela que mais que as pessoas que a gente chama de médium, que ela está evidente, tá? Então você chama de médium. A latente, como está lá, é oculto, você não chama a pessoa de médium. Esse é o ponto, né? E nós vamos ver esse mais claro ainda, né? Então, o que é ostensivo? O que é evidente, o que é manifesto, o que é visível. O que é latente? O que é oculto, o que é encoberto. Então, nós temos a mediunidade manifesta e nós temos a mediunidade oculta ou encoberta. É esse que é o ponto, né? E por ter essa divisão, é que dá a confusão danada, né? Você fala assim, todo mundo é médium. Bom, todo mundo é médium. Em qual sentido? Esse é o ponto, né? Sem saber trabalhar o sentido certo, então nós vamos saber se somos ou não. Então é necessário também ressaltar que os vocábulos ostensivo e latente têm, respectivamente, o significado de amplo e de restrito. No próximo slide, vamos falar sobre isso. Se o médium é a pessoa sensível à influência dos espíritos, e a mediunidade é a faculdade de sentir a influência dos espíritos, não faz sentido algum dizer que sentir influência é uma coisa e mediunidade é outra, uma vez que os termos acessível e sentir, no contexto, se tornam sinônimos. O que é pegar? Sentir. O foco é a palavra sentir. Então, a ideia é assim, ó, se você sente a influência, você é médium. Se você não sente, você não é. No sentido que eu percebo de alguns, é assim, se você percebe, você é. Se você não... Mas tem coisas que você não vai perceber nunca. Que ela é muito sutil. Né? Muito sutil. Então, mesmo. Paulo, essa divisão dos tipos da mediunidade, né, ostensiva e latente, você encontrou, foi nesse guia, né, de Kardec? Sim, dentro de Kardec. Nós vamos trabalhar isso aqui, que a questão 159 vai tratar disso também. Perfeito. Né? Só para confirmar. Até agora, eu estou trabalhando com Kardec. Por exemplo, esse aqui, ó, se mede a pessoa... Então, isso é meu. O resto, tudo que eu falei é de Kardec. Eu estou pegando de lá, minha base é lá. Por exemplo, aqui, esse artigo aqui, na Revista Espírita de 1859, Escolha dos Médiuns, ele não... Ele vai falar desse tema lá no Livro dos Médiuns, mas não tão como ele falou aqui. Lá no Livro dos Médiuns, ele vai tratar como... no caso específico de obsessão, tá? Certo. Aqui ele é mais amplo, né? Mais abrangente, mais amplo. Então, Kardec diz lá o seguinte, ó, mediunidade é uma faculdade multiforme. Quem quer que seja apto a receber outras mentiras comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Agora é importante, ó, seja qual for o grau de desenvolvimento da mediunidade. Então, não importa qual grau que você é. E, ó, mais claro, desde a simples influência oculta. E aí que está o problema, porque não tem ninguém na face da Terra que não sofre essa influência oculta, questão 459 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Né? E essa influência é sofrer, é os espíritos agir, independentemente de você sentir essa influência ou não. Uns sentem e outros não sentem. Geralmente o médium sente. Geralmente aquele candidato a desenvolvimento de unidade não sente nada. Né? Muitas gente vê, em caso de obsessões, você que trabalha na obsessão, você vê as pessoas agindo, você está na cara que é porque o espírito está sintonizado com ela, mas ela não sabe de nada, não conhece nada de espiritismo, não acredita em nada, ela é... Nem imagina. Entendeu?
Nem imagina. Então, não é que sentir ou não. Entendeu? Não faz a menor diferença. Né? Aí vai lá, ó. Agora que ele vai mostrar aquilo que eu falei. Usualmente, todavia, essa palavra. Que palavra? Médio. Tem uma acepção mais restrita. E, em geral, ou seja, a palavra médio, em geral, se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande. Então, é aquele que a mediunidade é evidente. Sim, ostensiva. Uhum. É a mediunidade ostensiva. Seja para produzir efeitos físicos, os efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita, pela palavra, psicofonia e psicografia. Isso aí. Médio. Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Uhum. Né? Então, aí, ó, a introdução do livro dos Espíritos. Eu fiquei até curioso para saber o que tem lá, né? Você falou alguma coisa. Então, ele diz, no item 6, eu peguei dois parágrafos, né, 2 citações. Acho que essas 2 citações, inclusive, são sequenciais mesmo. Então, fala assim, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Aí eu pergunto, essa influência dos espíritos bons, que querem o nosso bem, querem nos encorajar, é só para os médios, Arthur? Ou é para todo mundo? Todo mundo. Então, meu amigo, se é para todo mundo, então todo mundo é médio. Por que todo mundo vai captar o pensamento dele, vai sofrer a influência dele? Ele pode não sentir, entendeu? Mas sofrer ele vai, entendeu? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Aí, cara, ocultas. Essa oculta que ninguém vê. Essa oculta é que fala que as pessoas não emergem. Por quê? Porque a mediunidade é oculta. A comunicação é oculta, melhor dizendo. Né? As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exerce sobre nós. O espírito do bem, o espírito do mal, né? O anjo da guarda, os protetores. Presta atenção. A nossa revelia. Opa, peraí. A nossa revelia, então significa que quer queremos ou não, quer acreditemos ou não, quer sentimos ou não, está fazendo a influência. Então, o isso sentir aqui não depende de nada. Não vai nada dessa história, não está o foco. Né? Então, as comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, psicografia, da palavra, seria psicofonia, e das outras manifestações materiais. Então, as outras manifestações materiais, a gente está falando das manifestações ou dos fenômenos de efeitos físicos. Tá? São os 3 tipos clássicos da mediunidade. Bom, então aí já fica claro, para mim já ficou claro, para todo mundo, é bem abrangente, né? E aí fecha com o quê? Não é exclusivo, não é privilégio, foi falado várias vezes lá atrás. Né? Bom, é importante também citarmos algo da introdução do livro dos médios. Veja o teor do 3º parágrafo. Engana-se igualmente quem pensasse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médios. Embora cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médio, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que criatura alguma pode provocar à vontade. Opa, peraí. Cada um tem em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médio? Então, a mediunidade de todo mundo. Você só desenvolve o que você tem, cara. Todos somos médiuns, exatamente. Então, todos somos médiuns. Então, aquele que tem a mediunidade, que nós estamos falando, oculta, então é esse que precisa desenvolver, para ficar evidente e ostensiva. O outro já tem ela ostensiva. O outro precisa educar. Né? Esse aqui precisa desenvolver pelo treino, pela meditação, sei lá, né? Oração também, vai que vai. Vai por aí fora. Bom, do artigo Diferentes Naturezas das Manifestações, publicado na Revista Espírita de 1858, mês de janeiro, nós vamos ressaltar 2 itens, tá? De 1 a 6, eu ressaltei o primeiro e o 6. Ação oculta. Então, está falando da natureza da manifestação. A ação oculta, então, 1, né? Quando ela não tem nada ostensivo. Tais são, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamento, as advertências íntimas, as influências sobre os acontecimentos. Então, nós temos aqui que a inspiração, a sugestão de pensamento é um tipo de manifestação.
né? E o sexto, as comunicações são as manifestações inteligentes que tem por objetivo, que tem por objeto uma troca seguida de pensamentos entre o homem e os espíritos. Então, é uma comunicação, é troca de pensamentos. Vamos lá. Dicionário Roais. Comunicação, alto efeito de comunicar-se. Ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem em resposta. Então, isso é comunicação. Comunicar, fazer chegar, transmitir mensagem, informação, ódio, etc. Né? Telepatia. Telepatia. Que seria algo diferente, o Kardec não falou, mas como telepatia é comunicação direta à distância entre duas mentes, a telepatia não deixa de ser uma comunicação. Sim. E os espíritos, na verdade, dentro da minha ótica, eles usam a telepatia para se conversar com a gente. É mente a mente, que é telepático, né? Mas, bom, e aí, como eu falei, pergunta 459, influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Como nós dissemos lá em Todos Nós Somos Médios, vamos repetir. Isso é para todo mundo, não excluiu, não falou que é só para os médios, não falou os não médios não recebem. Não, é todo mundo que sofre a influência do espírito. Ó, se todo mundo sofre a influência dos espíritos no pensamento e nos atos, então eu pergunto, o que sobra para não ser médio? Ninguém, não tem jeito. Aí é questão de interpretação. Então, se pode ser médium ostensivo ou não, que essa influência vai se dar de qualquer maneira. De qualquer jeito. Exatamente. Sentindo ou não sentindo, acreditando ou não acreditando, é aquela mesma história, não faz a mesma diferença. Né? Eu acredito assim, enquanto houver pessoas que acharem que mediunidade é apenas a mediunidade, aquela mediunidade ostensiva, essas pessoas não vão conseguir compreender isso que você está falando. Essa explicação que você deu de mediunidade ostensiva e latente é fundamental, porque senão vão continuar tendo esse mesmo pensamento errôneo, né, que a gente estava se referindo. E aí nós vamos pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata lá na coletânea de preces, né? Então ele vai falar lá o seguinte: além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior a nós, não vai pensar que é da escala da segunda ordem lá do topo, não, que não é, né? Superior a nós. Temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na existência atual. Temos também os espíritos simpáticos, são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gosto e de pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. Então, dentro desse contexto, nós vamos sofrer influência de todos esses espíritos. O anjo da guarda, os protetores, os parentes, os simpáticos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Bom, a Revista Espírita de 1858, de novo, mês de fevereiro. Aí tem uma carta destinada ao Príncipe G. Ele publica, se não me engano, 2 cartas, né? Então, essa é a primeira. E Kardec, no meio da carta, faz uma pergunta. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelo pensamento que nos sugerem. Ora, se os espíritos sugerem a nós pensamentos, nós estamos comunicando com esses espíritos. Não tem outro jeito. Isso é uma comunicação. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando, na realidade, resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Então, a culpa não é nossa, é eles, inspirado, nós falamos, genial. É isso. Isso é comum demais da conta, cara. Né? Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, né? No sentido, ou seja, do bem e do mal, né? Por qualquer coisa, né? Felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Claro. Tá certo? O nosso karma, entre aspas, será menor, tá certo? Vamos lá. É preciso considerar a Revista Espírita, aliás, aqui é a continuação, tá, gente? A continuação. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam
e amigos que nós talvez nem conhecemos nessa vida. Que nós encarnamos, eles estavam lá e ficaram lá quando estão voltando. Ou eles encarnaram, desencarnaram, chegaram na nossa frente. São amigos, não necessariamente dessa vida, né? Se nós temos várias reencarnações, é óbvio que o nosso leque de amigos, ou a quantidade de amigos no mundo espiritual, pode ser muito grande, né? São, além de nosso protetor, ou a protetor aí nós podemos colocar o anjo da guarda, né? Parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espírito que nos quer bem por simpatia. Quando chamamos, vem de boa vontade, até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado sem que os suspeitemos. Eles estão ao nosso lado só para ficar olhando para nós? Ou para nos dar conselho, para nos sugerir coisas interessantes, ou não faça isso, não faça, né? Entendeu? Então, né? Através dos médicos podemos pedir os conselhos, sim. É uma forma de você pedir conselho, direto para o médico. Ó, meu esposo agora, baixa no médico Arthur e vão me dar um conselho aqui. Pronto, ele vai dar conselho. Mas é só assim? Se for assim, nós estamos perdidos. Tá certo? Não vou ter o Arthur disponível, né, Arthur? Para ficar toda hora consultando ele. Então, né? Agora vai lá, sem que o tenhamos pedido. Então, eles dão conselho espontaneamente sem pedir, né? Fazem-no, sobretudo, na intimidade. Fazem-no, sobretudo, na intimidade do silêncio. Então, ele não está fazendo através de um terceiro, está fazendo dentro do nosso íntimo. É o pensamento a pensamento. A telepatia está funcionando aqui, comunicação telepática. Né? Do jeito. Esta imagem do pesquisador tendo uma brilhante ideia, bem que representa a situação do nosso dia a dia. Quando estamos realizando um determinado trabalho ou alguma atividade e nos surge uma ideia como que do nada. Dentre os espíritos que nos acompanham, o anjo da guarda, protetor e simpático, um deles nos sopra a ideia que tomamos como sendo nossa, julgando-nos um gênio. Todo dia, toda hora tem isso. E, Paulo, então, explicando, para a gente entender melhor, esse cientista aí, esse pesquisador, que recebeu essa inspiração, ele é um médium ostensivo ou é um médium latente? Ele é um médium latente. Então, a gente pode indicar isso como um exemplo de mediunidade latente. Não sei se você lembra na semana passada, quando nós falamos de Kardec, que Kardec era um médium intuitivo. Sim. Então, um espírito foi lá na casa dele e viu que tinha uns 20 espíritos soprando alguma coisa para ele. Ele escrevia achando que era dele. É isso aqui, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E ele nem sequer, às vezes, acredita, né, nessa sensibilidade. Sim. E aqui, gente, essa situação dessa influência é interessante porque independe do cara acreditar na influência dos espíritos, independe se o cara é espírita ou não, não importa. Não importa. Porque o que ele precisa para receber sua comunicação? Só ser ser humano. Tá certo? Só isso. Ele recebe e pronto. Né? Vamos lá. Alguns confrades negam que todos somos médios, algum confrade nega que todos somos médios, tem como base para esse, né, o item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Então, vamos ler. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, a ideia é só, se a pessoa não sente, não é médium. Essa que é a linha de raciocínio, né? Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo, não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem. Pelo menos em estado rudimentar. Pode dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Usualmente, olha lá que nós já falamos, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. São os médios ostensivos, né? Que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Organização. Então, nós vamos ver isso aqui. O organismo, nós vamos ver lá na frente de novo, tá? Bom, nós vamos dividir isso aqui para ficar mais claro. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Se aqui tivesse a exclusão de alguém,
dentro desse período, o período subsequente não tem sentido, não tem razão de ser. Porque ele lá está falando o seguinte, no segundo, essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio. Ó, se é inerente ao homem e não constitui privilégio, não tem outra. Toda pessoa tem. Uhum. Novamente, que as pessoas se entendem médium aqueles que a têm em caráter ostensivo, enquanto não é isso. Né? Então, entendeu? Agora, eu vou dar, deixa eu ver aqui. Lá na frente, vou dar uma definição para a palavra sente, uma definição para a palavra sente, que se a gente mudar para essa outra palavra, a coisa vai ficar mais ou menos assim, porque vai perder esse foco que eles colocaram em cima do sente, do verbo, né? Aí vem lá, usualmente essa qualificação se aplica somente aos que possuem faculdade mediúnica bem caracterizada. Então, está explicando o porquê que fala médio. Essas aqui são médias. Então, não quer dizer que as outras não são. É porque no uso, no costume, falou só desses. Uhum. Mas não é que os outros não são médios. Por quê? Porque está lá, é faculdade inerente ao homem, não constitui privilégio. Então, se não constitui, meu amigo, não tem jeito. É igual quando a gente diz, fulano é inteligente. Quer dizer que as outras pessoas não têm inteligência? Exatamente. Ah. Exatamente. Bom, alguns confrades não fixam então no sente, como se dependesse da pessoa sentir a influência dos espíritos, melhor dizendo, para ser tomada como médium. Porém, isso é totalmente irrelevante diante desses 3 pontos. 1. É uma faculdade humana, não é privilégio. 2. A influência oculta é algo que ocorre a toda a nossa revelia. Pergunta 459 e outras mencionadas. E é uma disposição orgânica. Na prática, grande parte dos que sofrem influência obsessiva da parte dos inimigos do passado não tem a menor consciência disso. Então, eles não seriam médicos? Como é que fica, né? Aí a questão do sentir, que eu falei que o problema, muitas vezes, a gente tá na interpretação da palavra, no entendimento do contexto. Então, sentir que, por exemplo, na acepção de sofrer a ação de, muda tudo. Porque todo mundo sofre. O sentir e perceber é outra situação. Tá certo? Então, se eu mudar a palavra, muda tudo. Muda o conceito. Então, lá, toda pessoa que sofre, e eu tenho aqui de uma tradução, livro dos médicos está escrito assim, sofre, não fui eu que mudei, né? A influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médio. Uhum. Então, todo mundo sofre. Agora, quem sente? Opa, um sente essa influência, outros não sente, outros quase morrem por causa dela, mas não é o sentir que é o foco. Aí vem lá, de novo, quando Kardec vai falar vai estudar os processos de Mozzini, né, no segundo artigo, a Revista Espírita de 1860, fala assim, todo indivíduo que, de uma maneira ou de outra, sofre a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Razão por quê? Se pode dizer que todo mundo é médium, cara. Eu acho que quem não entendeu, eu acho que precisa voltar para o curso de alfabetização. Eu, como professor há mais de 30 anos, sei reconhecer quando uma pessoa ou pessoas têm problemas de interpretação de texto. E segundo as pesquisas, 76% da população brasileira tem problemas de analfabetismo funcional. Então, infelizmente, a gente não pode lidar com esses casos. Aí a pessoa tem que voltar para a escola para poder interpretar direito as coisas. Infelizmente é isso. Então, aí eu coloco, sofre, todos sofrem. Ainda que não percebam. Aí eu dou de onde que nós podemos afirmar? Questão 459, o anjo da guarda, os espíritos protetores e os familiares, ponto. É o que foi falado o tempo todo, a gente está falando o tempo todo. Né? Segundo Allan Kardec, os médiuns mecânicos agem na inconsciência absoluta. Portanto, não tem a menor ideia do que lhes acontece no momento da manifestação, ou no momento que ocorre o fenômeno. Certamente, não sentem, já que é sentir, né? Não sentem a influência. Mas, mesmo assim, não deixam de ser médios, não é mesmo?
Isso aí. Eles acordam perdidos, não sabem o que aconteceu. Então, você fez isso, você fez aquilo, você escreveu, você falou, sei lá. E o cara, até nos cenários de efeitos físicos, embora não seja um médium mecânico, mas ele fica na inconsciência total. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Então, se naquele momento ele está, vamos dizer assim, no linguajar como dormindo, e não sabe o que está acontecendo, então ele não sente. Então, se ele não sente, não é médium. É isso? Não tem nada a ver. É isso que eu estou querendo ressaltar. Né? Bom, e já que fica muito difícil, Arthur, eu resolvi desenhar. Porque muitas vezes o desenho... Só desenhando, né? Só desenhando mesmo, cara. Vamos lá. Mediunidade. Então, foi dito várias vezes que é uma faculdade humana. Ora, se a mediunidade é faculdade humana, ponto, todo mundo tem. E ainda mais forte fica quando diz, não é privilégio. Ora, se a faculdade humana não é privilégio, mais significa que todo mundo tem. Não tem jeito. Eu não tenho como fugir disso. Né? Só que aí nós vamos ter sentidos. 2 sentidos para a mediunidade. E aí vem o sentido amplo. Então, a mediunidade no sentido amplo, todos nós somos médiuns. No sentido restrito, apenas as pessoas nas quais essa faculdade se manifesta de forma ostensiva. Foi isso tudo que nós vimos para trás ou não? Aqui está o resumo. Aqui está a síntese do que nós vimos até agora. Não tem outro jeito. Né? Ademais, levando-se em conta o significado do termo raro, como sendo que não é fácil de encontrar, dicionário primeirão, percebe-se que, no contexto, a expressão tem sentido de é extremamente difícil encontrar uma pessoa que não a tenha. E aí a ideia se aplica à maioria, ou seja, aos 99,99, bota 9 aí que você quiser. Focar na minoria para afirmar que não somos... Não seria algo como querer destacar a pequenina mancha negra num lençol branco? Você começa a dizer que o lençol não é branco porque tem uma pequenina mancha negra nele. Exatamente. Tá. Aqui o lençol meu não está muito grande, não, porque não deu para fazer muito grande. Mas você imagina um lençol, que seja numa cama de solteiro, uma pintinha de nada preta, você vai... não é branco. É questão de conceito, cara. Não tem jeito. Aí vamos trazer mais um desenho. Então, nós vamos focar a mediunidade aqui pelo tipo, ou pela classificação, ou pelo modo da telepatia. Ou seja, telepatia no sentido que é a transmissão de pensamento. A mediunidade como uma transmissão de pensamento ou mediunidade pela comunicação mental. Ok? Então, Kardec chamou de telegrafia humana, né, também, na época. Não, lá eu até vi isso lá, Arthur, mas parece que ficou mais com pessoas vivas, por isso que eu não quis colocar aqui. Ah, entendi. Aí deixa eu falar, não vou trabalhar com isso, porque senão vai acabar complicando. Mas, para mim, sim, tá? É isso, sim. Só que não é só para pessoas vivas, desencarnar também. Abrangente, eu acho que é isso mesmo, tá? Só que ele restringiu, eu fiquei meio preocupado. Bom, então nós temos o quê? A telepatia ostensiva, que é aquela que nós chamamos de restrita. Então, o que ocorre nela? O médium, nós temos 2 tipos de médium. O médium psicográfico, que escreve o que captou pela mente. Nós temos o médium psicofônico, que aquilo que captou pela mente, ele fala. Ele não escreve, ele fala. Então, são os 2 tipos. E o que eu achei mais interessante, mas muito interessante mesmo, é que, do outro lado, na mediunidade latente oculta, que é a ampla que nós estamos falando, vai ocorrer a mesma coisa. Então, nós temos um médium intuitivo, é aquele que escreve. Kardec era o médium intuitivo. Médium inspirado é aquele que fala. Sem incorporar, tá? Porque tem uns que incorporam também, você não sabe. Olha você ver. Então, eu achei muito interessante foi isso. A correspondência dos 2 tipos de médium nas 2 situações. Olha, cara, legal, fantástico isso. É coincidência, Arthur?
Não é, não pode ser, não é de jeito nenhum, com certeza que não é coincidência. Né? Bom, na revista de Espírito 1958, mês de maio, vamos encontrar Allan Kardec afirmando que dois seres da mesma natureza podem se comunicar pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem auxílio dos órgãos da palavra. Entendemos que é exatamente isso que podemos definir a telepatia. Ou não? Sim. Então, aqui nós temos um desenho que representando um espírito e outro representando o quê? O médium. O espírito emite o pensamento, que é a ideia dele, e o médium que recebe a mensagem. Fala ou escreve. Então, a comunicação é telepática, cara. É telepatia pura. Aliás, Arthur, como que os espíritos se comunicam no mundo espiritual? Pensamento. Então eles se comunicam telepaticamente? Entendeu? Sim. Qual a novidade? É. Nenhuma, né? Nenhuma. Tá tudo aí, ué. Então, aqui o esquema de um espírito encarnado, né? E o desencarnado, que aqui, o que tem? A ciência materialista provou, por experiências, que existe telepatia. A parapsicologia não. E ela mesma, a ciência que fala, o que comunica é o espírito a espírito ou alma a alma, não é o físico. Não é mesmo? Então, aí é o seguinte, é muito simples. Se não é o físico que comunica, se eu tiro o físico, se um perde o físico e se torna espírito, a comunicação mental continua. Então, a ciência espiritualista já comprovou que existe até telepatia entre um desencarnado e um encarnado. É isso ou não? É o que está aí. É o que se apresenta. Né? Bom, livro dos médios. Aí nós vamos falar dos médios escreventes psicográficos, tipos, no tópico médios inspirados ou involuntários, que é o item 182. Então vamos ler o seguinte. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no juízo, ou está aqui normal em transe, vamos dizer assim, né? Comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluída na categoria de médios inspirados. Então, todo mundo que recebe pensamento de um outro é médio inspirado, já está falando que é médio, cara. Já falou que é médio. Uhum. Trata-se, como se vê, de uma variedade de modalidade intuitiva. Difícil de se distinguir no inspirado pensamento próprio daquilo que é sugerido. Eu digo que é quase que impossível. É muito tênue, é muito difícil. Porque aí, igual nós falamos do cientista, ele tem a ideia, acha que é dele. O Kardec escrevia, achou que é dele. E nós agimos assim mesmo. A ideia vem e acha que é nossa. Porque não tem uma divisão nítida. Fala só, isso aqui não é seu, é de um espírito. Não tem. É muito sutil. Então, por essa sutileza desse tipo de mediunidade, quem está de fora fala assim, o cara não é médium. Mas ele não pode falar isso. Né? Você não pode afirmar que o cara não é médium. Se ele recebe comunicação e pensamento dos espíritos, ele é médium. Está aqui. Não fui eu que falei. Né? O que caracteriza esse último gênero é, sobretudo, a espontaneidade. Então, vem de forma espontânea, não é provocada. Vou concentrar aqui para receber mensagem. Entendeu? O que você está fazendo no dia a dia, escrevendo, vem uma ideia, você escreve, mistura com a sua, aí fica tem tudo embolado, você não sabe. Aí você não tem como separar tudo, o que é seu, o que é que não é, meu amigo. Não tem jeito, né? Então, a inspiração, continua Kardec, nos vem dos espíritos que nos influenciam, para o bem ou para o mal. Ela se aplica, a inspiração se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Ou seja, tudo que você vai fazer, sim, tem gente intrometendo. Gente do lado de lá intrometendo. Ou para o bem ou para o mal. Lembra? A imagem do anjinho e do demoninho aqui é exatamente isso. Tudo que você vai fazer tem. Né? Aí vem Kardec e fala assim, sobre esse aspecto, sobre essas circunstâncias, sobre esse modo de comunicar, pode dizer que todos são médios. E fecha. Porque não há quem não tenha os seus espíritos protetores, aí vem o anjo da guarda, né? E familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Ponto.
É isso? Isso aí. Livro dos Médios, capítulo 15, Médios Escreventes Psicográficos, Médios Inspirados, só que agora o item seguinte, é 183. Esse aqui é interessante também. Então, Kardec diz o seguinte: todos os homens de gênio, artistas, sábios, letrados, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de conceber grandes coisas e trazê-las em si mesmo. Quer dizer, trazer em si mesmo, quer dizer, é o passado, né, que ele adquiriu o conhecimento e não está dentro de si. Ora, é precisamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem realizar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. Então, o cara é bom, sabe muito, eu vou sugerir para ele que sabe muito. Eu não vou ensinar para o Paulo, porque o Paulo não vai dar a razão que eu estou querendo. É bem assim, né? Aí vem Kardec. E é assim que eles são, na maioria das vezes, médios sem o saber. Quem são médios sem o saber? Os gênios, os artistas, os sábios, os letrados, e aí a lista pode ser. E aí, vamos lá. Na sequência, um pouquinho para frente, né? Você quer ter assim, no imediato, um pouquinho à frente, fala assim: um escritor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médios? Então, a pergunta que ele faz, questiona, será isso? Sim. Pois nesses momentos tem a alma mais livre e como separada da matéria, que então recobra em parte as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos espíritos que a inspira a ideia. Então, o escritor, o pintor, no momento que ele está assim, ele sai do corpo, capta o pensamento dos espíritos e reproduz. Ou para escrever, para pensar, para falar, sei lá, para pintar, sei lá. Então, eles são comunicações. Cadê? Falando isso aí. E a mediunidade, pessoal, é uma faculdade que justamente permite a comunicação. Sem que isso fosse algo inerente ao ser humano, não haveria comunicação. Então, a mediunidade é a que justamente faculta essa possibilidade, né? Seja de maneira ostensiva ou seja de maneira mais sutil. Isso está bem claro realmente nos textos aí de Kardec. Aí vamos dar 2 exemplos. Isso foi visto para quem quis ver, porque foi televisionado, todo mundo que assistiu viu, não tem nada escondido. O cantor Eduardo Costa afirmou em relação à música Cuidado, que ela, aspas, foi composta em cerca de 8 minutos apenas, em que ele recebeu uma mensagem divina para escrever a letra. Almir Sater diz que a canção Tocando em Frente, feita em parceria com Renato Teixeira, seria uma psicografia. Ele usa o termo, não sou eu que estou colocando, não. Ele usa o termo psicografia, porquanto a letra e música eles apareceram em 2 minutos. Não é isso? Bom, então nós vamos dar aqui uma historinha. 2 espíritos no mundo espiritual. De um cantor morto. E tá lá, continua. Só porque ele é cantor, aqui morreu, não vai deixar de ser cantor, né, Arthur? Ele vai continuar. Né? Ele cria o violão dele lá e fica lá, tocando e tal, coisa. Aí ele encontrou um amigo que gostou da música dele. E aí, gostou da música, o cara se sentiu joia, beleza. Aí ele falou assim, então vamos publicá-la? Então vamos lá, então vamos publicar a música, beleza? Resolveu publicar. Tá aí. Olha a Missata aí, Eduardo Costa aí, ó. Aí, ó, do Anjo da Guarda, só relembrando que lá na questão 495, que quem responde São Luís e Santo Agostinho, diz o seguinte: são essas comunicações, ou seja, com o Anjo da Guarda, de cada homem, com o seu espírito familiar, que fazem, sejam médios, todos os homens. Então, quem está afirmando não sou eu. Se alguém falar assim, ó, fulano não tem anjo da guarda, então esse eu posso fazer, então não é médio. Mas todo mundo tem. Eu brinco assim, já falei, né, Arthur, que eu brinco assim, ó, eu sou médio pelo menos de um espírito só, né? Porque que é no anjo da guarda. Então, mas não deixa de ser médio, né?
É. No Livro dos Médiuns, capítulo 31, lá no final, tem uma mensagem de Shani. E ele vai dizer assim: todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutar. Ele está falando de quem? Do anjo da guarda. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial. Se você é médium, se comunique direto, né? Ostensiva, especial ostensiva, né? Que outros só escutam pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa. Ouvir, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos espíritos bons. Aí ele fecha. E é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Mais claro que isso, não tem jeito. Caibar Schutter, quando vive, publicou o livro Médiuns e Mediunidade. Então, tem um capítulo chamado A Doutrina do Anjo da Guarda, o Guia Espiritual, os Espíritos Familiares. Então, tiramos esse trecho. Está claro que o anjo da guarda é um espírito, e esse espírito deve forçosamente ser mais adiantado que o seu protegido, para poder ensiná-lo, guiá-lo, e o que faz obedecendo às leis da mediunidade. Opa, obedecendo às leis da mediunidade? Então, transforma essa comunicação com o anjo da guarda em fenômeno mediúnico. A mediunidade é, pois, a mediadora dos ensinos do anjo da guarda, sendo, por isso, indispensável o seu desenvolvimento da mediunidade, para captar mais a mensagem, a palavra do seu anjo da guarda. E se você ampliar um pouquinho mais, não é só do seu anjo da guarda que você capta, não, dos outros espíritos. E vai. Então, é essa mediunidade que a gente tem capacidade de desenvolver, pelo treino. Mas a preocupação do dia a dia, essas coisas que nos envolvem aí, né, os vícios, né, orgulho, vaidade, tudo não deixa a gente abrir a nossa mediunidade, abrir, entre aspas, a nossa mediunidade, vamos dizer assim, tá? Aí fica tudo um pouco fechado, então só capta praticamente do anjo que tem paciência. E a mediunidade tem essa função, né, Paula? É justamente algo que nós encarnados possuímos, justamente para podermos receber essa influência do mundo espiritual. Né? A função dela é essa, justamente. Porque sozinhos, com certeza, nós não conseguimos evoluir. Nós precisamos de um professor, e esse professor, nós chamamos da guarda. Né? Ele está aí com essa função, né? Nos auxiliar, nos ajudar. Da mensagem Estudo sobre a Mediunidade na Revista Espírita de 1865, assinada por Jorges. A mediunidade é a faculdade inerente à natureza do homem, nós já falamos sobre ela lá atrás. Não é nenhuma exceção, nem favor. Ela faz parte do grande conjunto humano. Cara, é 3 coisas que está colocando no mesmo lugar, que não tem nem como fugir. Bem claro. Aí vem ela aqui, Joana de Anjos, Maria Filomeno e Eurípides Bassanufo. Faculdade mediúnica, inerente a todas as criaturas humanas. Filomeno, inerente a mediunidade é a faculdade inerente a todos os seres humanos. Eurípides Bassanufo, todas as criaturas terrestres possuem percepção mediúnica. E aqui, todos esses 3 na condição de espíritos. Ok? Aulus, aqui na coleção André Luiz. Aliás, psicografia de Chico, na coleção André Luiz, psicografia de Chico. O Aulus, o André Luiz e Alexandre. É gozado, da série André Luiz, sim. Aulus. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres humanos. André Luiz. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. A própria vida humana, né? Peculiar a todas as criaturas. Aí vem Alexandre. A mediunidade não é exclusiva dos chamados médios. Todas as criaturas a possuem. Porquanto, completo. Porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Percepção espiritual. O nosso anjo da guarda é aquela percepção. Né? Aí vem Leon Denis, no livro Depois da Morte. Todos somos médios, é verdade. Porém, em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram-no.
Mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta às minudências de nossa existência. As coisas miúdas, né? Participa pelo pensamento. Então, essa multidão participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Está aí o intercâmbio. Paulo, eu posso dizer, eu não conheço nenhum outro nome de respeito, nenhum outro estudioso dentro da doutrina espírita, além de você, né, contando aí contigo, Herculano Pires, Leon Denis, então tantos outros, que não tivessem justamente essa interpretação que você está nos trazendo aqui. Sim. Justamente, que muitas vezes a gente traz a opinião de terceira justamente para provar que não é a opinião do Paulo, só do Paulo. Tem outras pessoas que pensam igual. Olha, isso para mim nem deveria estar sendo discutido. Isso é muito básico. Quem não entendeu precisa começar lá do beabá tudo de novo, porque está difícil, né? Porque depois de tantas demonstrações, as pessoas ainda negarem isso aí realmente, eu não sei qual é o problema realmente. Vai lá, manda ver aí. Gabriel Delari. Todos nós somos mais ou menos médios intuitivos. Quem já não sentiu, na calma profunda de uma bela noite, essas influências misteriosas e benfazejas que confortam o coração? De onde vêm esses pensamentos tão doces, esses sonhos encantadores, essas aparições para o ideal que experimentamos em certas épocas da vida? Eles nos são inspirados pelos entes amados que nos rodeiam, que nos cercam com sua solicitude, e que se sentem felizes quando nos veem seguir os conselhos que nos insinuam. Para dar conselho, tem que ter uma comunicação. Herculano Pires, nas obras O Centro Espírita, O Infinito e O Finito, e uma nota num livro dos médios, que a tradução é dele. A mediunidade é a faculdade natural da espécie humana. A mediunidade é a faculdade natural, humana natural. Ele mandou só obra. A mediunidade é a faculdade humana, como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui. Olha aí. Eu acho que essas pessoas que pensam o contrário, elas tinham que montar a sua teoria num livro, porque às vezes elas estão entendendo coisa que ninguém até hoje entendeu, né? Às vezes eles têm que ensinar para o Allan Kardec, para o Leon Denis, para o Herculano Pires. Talvez eles estejam precisando dessas modificações aí. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, Evocações. Destaca uma primeira pergunta do item 282. Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Todos podem evocar os espíritos. Se os evocados não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixam de se aproximar e ouvir o evocador. Então, aqui a minha conclusão para esse ponto é assim: se o sem ser médium for tomado no sentido literal, haverá contradição com relação a tudo que foi falado aqui para trás. Sim. Logo, a qualificação de médium essa qualificação de médium aqui, né, deve se referir ao sentido restrito. Né? Percebemos que uma certa confusão em relação ao que designadas pessoas elétricas. Livro dos Médiuns, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, no tópico Movimento e Suspensões, nós vamos ler na questão 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiuns? Essas pessoas tinham de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiuns no sentido exato da palavra. Então, aqui nós temos um fenômeno anímico, é do próprio ser, né? Mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite de suas disposições naturais. Em o livro dos médios, capítulo 14, vai falar dos médios, no tópico médios de efeito físico, item 163, nós vamos ler o seguinte: é a essa categoria mediúnica, ao que parece, que devem pertencer as pessoas dotadas de uma carga
de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzidos por simples contato com os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, aí ele fala que é, depois ele vai falar que não é, né? Seria errôneo, entretanto, considerá-los como médios, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, as experiências provaram de maneira conclusiva que, nesse caso, a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade dessa pessoa, que não é mediúnica, que quase se poderia chamar de doença. Opa! Então, é a faculdade que parece que é uma doença. Então, a pessoa elétrica não tem nada de mediunidade. Pode, às vezes, ligar. Pode, às vezes, em alguns casos, a mediunidade, mas nem sempre, né? A Revista Espírita vai no mês de abril, a Revista Espírita de 1869, mês de abril. Então, a Kardec ainda publicou nesse mês, né? Aí tem um artigo chamado A Criança Elétrica. Eu vou destacar um trecho dele. Quem é? Eis em duas palavras do que se trata disso, o Memorial de La Loire. Desse é um jornal, um periódico desse qualquer lá. Há uns 15 dias nasceu, neste lugarejo, um menino que, desde a sua entrada no mundo, manifestou as mais espantosas virtudes. Apenas batizado, tornou-se impalpável e intangível, ao modo de uma garrafa de leite carregada de eletricidade, que não se pode tocar sem sentir uma viva comoção. Então, você tocava nessa criança, ele soltava uma descarga elétrica. É a criança elétrica. Depois, ele é luminoso, então tinha luminosidade, né? Saía dele também. De todas as suas extremidades escapam por momentos eflúvios brilhantes que o fazem assemelhar-se a um vagalume. Então, a situação. Essa garrafa de LED, que é isso aqui? Leiden. Uhum. Leiden, é isso, desculpa. Aí que você os polos positivo e negativo, você liga aqui, dá o contato, aí sai a descarga elétrica. Então, essas pessoas elétricas é mais ou menos com essa garrafa. Você encostou, aí fechou o cuide, você leva a descarga. É isso que ele está falando. Mas não é a faculdade mediúnica. Aí vem Kardec e fala assim, nenhum espírita seguramente verá nisso, de fato, de algo de maravilhoso. É um fenômeno puramente físico, uma verdade pela forma daquele que apresenta as pessoas ditas elétricas. Sabe-se, no caso da criança, né? Sabe-se que certos animais, como a raia elétrica e o guinoto, tem propriedade anal. Guinoto seria uma enguia, ou qualquer coisa parecimento de enguia. É um peixe que solta eletricidade. Então, tá aí. E aí, todo o nosso fenômeno todos os fenômenos de mediúnicos tem uma causa, e a causa está aqui agora, né? Então, no livro A Gênese, vai falar assim, o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com o desencarnado. É, em suma, o auxílio dele quem? Do perispírito, que se opera no homem fenômenos especiais. Então, fenômenos especiais que ele está aqui, entre aspas, né? Seriam os fenômenos mediúnicos, né? Sim. Cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. A Revista Espírita de 1863, os casos dos processos Mozini. No espírito livre, isto é, desencarnado, aí ele está falando do perispírito. O perispírito substitui o corpo material, é o agente sensitivo, o órgão pelo meio do qual ele age. Pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito alcança o indivíduo sobre o qual quer agir. O indivíduo que é o médium, vamos dizer assim, que ele quer agir, ele alcança o perispírito, rodeia, envolve-o, penetra-o e magnetiza. Vivendo em meio ao mundo invisível, o homem está incessantemente submetido a essas influências do perispírito dos desencarnados que andam ao nosso redor. Assim como as da atmosfera que respira, traduzindo-se aquelas por efeitos morais, fisiológicos, das quais não se dá conta. Então, ele traduz essas influências expansivas do perispírito, dos espíritos, como alguma coisa, não, estou sentindo alguma coisa aqui, não sei o quê, uma dor de cabeça que vem e some, uma coisa no coração, uma vontade, sei lá, de fazer alguma coisa que, teoricamente, ele não faria, né, no normal. Então, ele reflete isso no dia a dia, sem dar conta que ele está fazendo. E ali, a respeito da faculdade mediúnica, o codificador afirmou: esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. A faculdade propriamente dita reside no organismo.
A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. E aí, essa predisposição orgânica, a gente acredita, não tem certeza, que seria alguma a ver com a possibilidade do perispírito se expandir ou se deslocar do corpo físico ou não, mais facilmente ou não. Já que o perispírito diz assim, é o elo de ligação com o mundo espiritual, então se você tem a deslocado do corpo físico, então essa ligação fica mais fácil. Então, eu presumo que é isso, tá, gente? Então, eu quero marcar. Então, e é bom frisar, Paulo, que você não está descartando que haja fenômenos puramente anímicos. Eu não falei nada de animismo aqui, eu estou falando de fenômeno mediúnico. Mediúnico é que tem que ter um espírito no meio. Bom, anímico eu falei nada, absolutamente nada. E isso não exclui o anímico. Claro. Nada a mesma coisa com a outra. Certamente que seus argumentos se apoiam na mediunidade no sentido restrito, esse aí do mediunidade, né? Faculdade. Eis o ponto importantíssimo para a compreensão disso. Livro dos Médiuns, capítulo 22, Mediunidade dos Animais, item 286. É Erasto que vai comentar sobre a impossibilidade dos animais serem médios, claro. Né? Não tem natureza igual a humana, não tem como ser. Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes em suma. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos, espíritos encarnados e encarnados, muito pronto e facilmente em comunicação uns com os outros. Todo mundo. Não é somente, né? De novo. Enfim, o que é peculiar aos médiuns é que é peculiar e especial, né? É que da própria essência da individualidade deles é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular. E força de expansão particular é do quê? Do perispírito. E sai mais facilmente, né? Eles suprimem a refratariedade do quê? Do corpo físico. E estabelece entre eles e nós, entre os espíritos e os encarnados, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Aliás, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, da maior parte dos que não são médios. Não são médios no sentido restrito. Refratariedade da matéria. Então, vai a questão da predisposição orgânica, deu para entender? Então, uma ligação está aqui. A matéria é refratária porque não tem predisposição orgânica para ser aquele médio sensível. Então, é isso que está falando. Obras póstumas. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas. Foi o que nós falamos. Que só podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emite o médium e o espírito. Né? É uma combinação, né? O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium. Mas, tá vendo? Depende da expansividade do perispírito. Volta na questão orgânica. Dependendo da questão orgânica dele, o perispírito sai mais facilmente do corpo ou não. Né? E de maior ou maior facilidade de sua assimilação pelos espíritos. Depende, portanto, do organismo. E pode ser desenvolvida quando existe o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não existe. A relação entre os espíritos e os médios se estabelece por meio de respectivos perispíritos. Dependendo da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente dos dois fluidos, alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, de onde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Arthur, você que também frequenta a reunião mediúnica, já deve ter percebido que tem uns médios que só recebem, entre aspas, tá? Espírito sofredor. Eles não dão comunicação para os mentores da reunião nem a pau. Por quê? Ou é isso que está falando aqui? É bem isso, né? Vai depender dessa disposição aí da pessoa. Da pessoa, senão não tem jeito, né? Então, a médica só em certos espíritos pode comunicar-se ou com espíritos de certas categorias aí, ó. E outros que não podem, a não ser pela transmissão de pensamento, sem qualquer manifestação. Opa, não pode, a não ser através da transmissão de pensamento, é aquela telepatia que nós falamos o tempo todo aqui. Que é uma manifestação que sem qualquer manifestação exterior, porque é íntima, é oculta, está dentro da cabeça dele, não tem jeito, ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe. Doutora Marlene Nobre,
Ela tem um livro sobre o dom da mediunidade, né? Então, realmente, os instrutores afirmam várias vezes que a mediunidade depende da organização e pode desenvolver-se pelo exercício. Temos, portanto, duas revelações importantes que nos auxiliarão a raciocinar. Primeiro, o perispírito condensa em si mesmo, em sua organização, a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Por isso, à medida que evolui, vai se tornando mais depurado e sensível. Então, à medida que a gente evolui, nosso perispírito vai ficando mais sutil também, e nossa capacidade de entrar em contato com os espíritos também se amplia. Uma coisa puxa a outra e vai, né? A mediunidade depende do organismo físico. Devemos, pois, procurar nesses dois fatores, né, o algo a mais nos chamados médios ostensivos. Então, o médio ostensivo, então ela limitou, né? Ela percebeu, né? O algo a mais dos médios ostensivos está na íntima relação entre o perispírito e o organismo. Olha, saber se não está falando o que nós estamos trazendo. Embora a sua ascendência sobre todo o corpo físico, esse envoltório sutil, ou seja, o perispírito, está mais diretamente ligado a determinadas estruturas orgânicas, que lhe favorecem as mais elevadas funções. No caso da mediunidade, é a glândula pineal. Ela acha que é a glândula pineal, que é esse ponto, que é essa parte do organismo que vai abrir a mediunidade ou o perispírito para ter contato. Tudo bem, é a opinião dela. Mas ela vai trazer também alguém que vai sustentar essa mesma teoria, que é o Dr. Sérgio Felipe, que trabalha com a glândula pineal há muito tempo, e não sei se tem livro, mas tem várias palestras que a gente vê ele falando sobre isso, e que ele defende. Então, ela fala só, o pesquisador, falando do Dr. Sérgio Felipe, né, o pesquisador afirma que os médios sensíveis possuem mais cristais de apatita na epífise ou glândula pineal, o que favoreceria a captação da onda eletromagnética. Se é verdade, não sei. O que eu sei é o seguinte, a pesquisa está sendo feita. Sim. Eu não posso falar que está errado, porque também não tenho conhecimento para falar, tá zero. Nós temos que aguardar a pesquisa dele, de outros, ó, é isso ou não é isso, pronto, não é problema. Né? Mas é um campo interessante, eu achei um campo interessante. Se achou uma luz para pesquisar, de repente essa luz foi a própria inspiração dos espíritos. Vão caminhar por aí, quem sabe o que vai acontecer. Se vai confirmar ou não, não sei, mas eu não vou questionar o trabalho dele, que está errado, de jeito muito antes pelo contrário. Eu tenho mais é que elogiar o trabalho dele. E mais fizesse esse tipo de trabalho que ele faz, né? De pesquisa, de, né, procurar e correr atrás da coisa para descobrir a causa, né, do fenômeno. Então está aí. No livro Mediunidade, Vida e Comunicação, de Herculano Pires, designa, respectivamente, de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Então, ele captou, foi o único autor que eu consegui perceber que captou bem claramente essa questão da latente e ostensiva. Muito bem. Notamos que poucos são estudiosos aí que perceberam essa importantíssima nuance para o entendimento da questão, razão pela qual se instala a polêmica sobre o tema. Segundo entendemos, é que Herculano Pires foi um deles. Capítulo 5 do livro dele. Olha, estou voltando aqui. Nessa obra aí, que é em função do programa que fazia na Rádio Mulher, né? Programa chamado No Lumiar da Manhã, e eu respondi aos ouvintes, né? Então, o Wilson Garcia, como eu disse, separou várias coisas, então esse daí sobre mediunidade. Porque todos possuímos mediunidade. Herculano Pires está falando. Porque todos possuímos mediunidade. Se a mediunidade é faculdade humana natural, todos somos médios. Acontece que a nossa mediunidade no espiritismo é o que se chama de mediunidade generalizada. Mediunidade geral, porque todo mundo possui. Geral. A ampla, ó. Você não está falando a mesma coisa. Mas aquilo que chamamos de médium é a pessoa que se dedica à mediunidade, que presta serviço no campo da mediunidade. Essa pessoa está cumprindo uma missão mediúnica. É aquilo que os espíritos, em O Livro dos Médiuns, chamaram de mediunato. Eles separam muito bem. Sim. A pessoa investida de mediunato é aquela que tem uma missão mediúnica. Ele vem com um trabalho específico, com a missão fazer isso, para ajudar, mas aqui e ali, cada um no seu ramo, né? Portanto, essa é a que tem maior desenvolvimento de sua mediunidade para a realização do serviço, né? Essa que vem investido de mediunato, que tem de cumprir aqui na Terra, que tem de prestar aos homens.
Então, em função da missão que ele tem que cumprir aqui na Terra, então abriu mais o campo dele, ele veio e para isso, está trabalhando na mediunidade, então ele tem que trabalhar. Deixando para o final esse trecho do comentário de Allan Kardec inserido no artigo Mediunidade Mental, publicado na Revista Espírita de 1866, no mês de março. Quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida. A impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém que se vê pela primeira vez, o pressentimento que se tem de aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão de pensamentos são todos outros tantos efeitos que se prendem à mesma causa e constituem uma espécie de mediunidade, que se pode dizer universal. Então, aqui ele incluiu as pessoas que a gente chama de sensitivas. Elas sentem as coisas, as influências do mundo espiritual, até dos encarnados, mas sem uma forma precisa, é isso ou aquilo. Entende? É aquela impressão. Então, até ela já está falando que é médium. É isso. Né? Pois cada um deles possui os mesmos rudimentos, mas para experimentar seus efeitos marcantes é necessário uma aptidão especial. Aí, tá vendo que ele abre, depois ele vem restringe. Ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido, conforme os indivíduos. A esse título, como temos dito desde um longo tempo, todos são médicos. Todos são médicos. E Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual, que se traduz de 1000 maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todo mundo obter efeitos idênticos e ostensivos. Então, voltando à questão do organismo, né? Tá certo? Então, para mim, aqui eu acho que Kardec é claro, claríssimo. Não tem. Agora, né? Como se diz. Então, depois que Kardec falou, né? Porque esse artigo mediunidade mental foi dele. Ele escreveu, tal. Aí os espíritos se manifestaram. Aí o São Luís, não quero dar pitaco também, né? Manifestou lá e tal. Já vos foi dito que a mediunidade se revelaria por diferentes formas. Esta que o vosso presidente qualificou de mental está bem designada. Então, o homem trabalhou certinho. O médium falante entra em comunicação com os espíritos que o assistem. O médium mental pode, se for bem informado, dirigir perguntas e receber respostas. Então, pode comunicar telepaticamente, sem médium nenhum ostensivo. É ele com os espíritos. Ponto. Né? Sem intermédio de pena ou de lápis. Sem intermédio de um outro médium. Mais facilmente foi o médium intuitivo. De todas essas faculdades mediúnicas, é a mais sutil e a mais delicada. Basta o menor sopro impuro para manchar. A intuição que eu estou falando. Aliás, aqui é inspiração. Não é intuição mesmo. Aqui umas duas, na verdade, não dá para saber qual das duas. Uma das duas. Ou as duas. É recebendo impressões do mundo espiritual. Bom, porque a intuição, ele escreve. Desculpa. A intuitiva, ele escreve. A inspiração, ele fala. Então, aqui, como ele está comunicando, qual das duas enquadra, não sei. Então, mas é esse tipo de comunicação, aquilo que eu chamei de comunicação telepática. Aqui as obras que nós trabalhamos para montar esse material, não do toda a pesquisa que eu tenho sobre o tema. Aqui as imagens que nós usamos aqui, eu sempre faço isso. E aqui é o resultado da minha pesquisa. Então, tem esse e-book, está disponível no meu site, de graça para quem quiser. É só entrar no meu site, paulosnetos.net, todos netos e neto é tudo no plural. Aí vai abrir uma página, nessa página você vai achar e-book. Você clicou aqui, abre uma outra página, está listado. É só baixar, é de graça, não paga nada. Se gostar, dá um like, tá? Depois, tá certo? Pode avaliar, tá certo? Aqui está o nosso endereço do site, tá? De forma mais objetiva, e o nosso e-mail também. Se alguém depois quiser entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição.
Então é isso aí, Arthur, que nós tínhamos para Maravilha. de hoje. Salve. Tá aí, pessoal. Então, né, vimos aí o Paulo expondo todo esse estudo, né, com maior parte do embasamento nas obras da codificação, em obras de fora, né, das fundamentais, mas que também representam o pensamento de Kardec, enriquecendo aí com Leon Denis, enriquecendo com os espíritos né, que fazem parte do movimento espírita brasileiro. Tivemos Herculano Pires interpretando exatamente da mesma forma, né? Então, é um estudo bem completo, bem amplo, que não aí está querendo espelhar tão somente a opinião do Paulo Neto, mas a opinião da doutrina. E quem, obviamente, discordar pode ou escrever para o Paulo Neto ou escrever um próprio livro dizendo por que alguns são médiuns e outros não. Eu acredito que vai ter dificuldade em encontrar subsídios na obra kardeciana para desmentir isso, mas... né? Até mesmo que todas as passagens que fala que todo mundo é médium, ele tem que explicar por que não é usando essa passagem. Porque não seria escolher passagem para falar que não é, porque algumas coisas ficam meio assim, se você pegar bem localizado, dá a impressão que não, tá? Eu concordo, tá? Mas se a gente vê o conjunto que manda, o conjunto fica claro. Então, se você quer contestar, beleza, então você tem que pegar tudo, o que é a favor, o que é contra. E aí você fazer o estudo e questionar tudo. Fora isso, não tem jeito. E realmente, né? E contradição eu, pelo menos, até hoje não vi na obra kardeciana, né? O que às vezes aparenta ser uma contradição, às vezes uma falta nossa de uma capacidade melhor de interpretação. Bem, não tivemos... Sim, pode falar. Só uma coisa. Sim. Colocar mais uma vez o meu sistema de trabalho. Eu não sei por que cargas d'água, eu caminhei muito para tema polêmico. Não sei por quê. Tá? Mas, quanto mais polêmico é o tema, mais pessoas do meu relacionamento eu escolho para mandar o material. Sim. Então, quando eu publico um material, vocês podem ter certeza, não é pensamento meu, só. Tem várias pessoas que eu não cito o nome, pessoas meus amigos, que têm conhecimento, tá? Que analisam o material, tanto do aspecto da gramática do seu ruim do português, quanto do aspecto doutrinário, quanto até mesmo o aspecto de compreensão dos parágrafos. O Arthur já viu, Paulo, isso aqui, caraca, isso daqui não dá para entender nada que você está falando aqui. Aí vai lá o Paulo mexer para fazer o negócio mais claro. Então, é isso que eu quero. Né? Então, que fica claro isso. Então, toda vez que eu solto um trabalho, pode ser um artigo pequeno, tem gente que está comungando com a minha ideia. Só isso. Eu não estou sozinho no coisa. E quando eu posso, eu trago escritores, autores renomados, pesquisadores renomados e coloco no texto mostrando que estão comungando com a minha ideia. Bom, isso aí. Isso aí. Bem, né, não temos perguntas para hoje. Eu acredito que o estudo foi bastante preciso, né, para que ficasse aí bem claro. Né? Então, agradecemos aí a presença, a participação de todos, né, com as seus comentários, enfim, com a própria presença aqui. É sempre uma honra receber vocês. E na quarta-feira que vem estaremos aqui juntos novamente, nesse mesmo horário, das 8 da noite, para mais um Polêmica Espírita. Então, sempre trazendo esses assuntos palpitantes, né, como não poderia deixar de ser, uma vez que o nosso nome, né, o nome do nosso programa, é Polêmica Espírita. Então, uma boa noite a todos. Aguardo vocês na próxima semana, pessoal. Até lá.